Olá, meu nome é Keila, eu sou do Google News Lab Brasil. A gente está na quarta aula do módulo Analisando os Trends na Corrida Eleitoral, do curso Como Cobrir Eleições Sem Errar. Hoje a gente vai aprender a fazer visualizações em Flourish. Mas o que é o Flourish? Flourish é uma plataforma de visualização de dados criada pelo estúdio inglês Kiln. Ela possui diversos templates, ela permite que você então use exemplos já disponíveis na plataforma ou também que você crie os seus próprios templates. E o melhor é que ela é gratuita para redações a partir de uma parceria com o Google News Lab. Nessa aula, a gente vai aprender a fazer uma visualização chamada corrida de cavalo ou horse race. Para isso, a gente vai fazer o download dos candidatos e aprender como que a gente faz uma rápida limpeza dessas informações. Para esse exemplo, eu vou utilizar os dados de busca sobre esses 5 nomes que a gente já viu, mas aqui temos alguns filtros que a gente precisa ajustar, então eu vou colocar para esse exemplo filtro de Brasil e os últimos 30 dias. Há alguns outros botões que a gente ainda não cobriu, que são essas 3 opções aqui. Essa opção, ela te permite fazer o download das informações de Trends. Então aqui, se você pressiona esse botão, você vai baixar um arquivo CSV, que significa Comma Separated Values. É um arquivo de texto, mas que ela é facilmente editável e manipulável em planilhas. Nesse outro botão, você consegue copiar um código HTML para embedar essas informações no seu site. E se você, por exemplo, manter esse botão clicado, esses dados eles serão atualizados em tempo real e serão atualizados constantemente. Então, por exemplo, se você tem uma foto, você simplesmente tem um snapshot de um período, mas se você embeda esse gráfico no seu site, ele vai continuar atualizando conforme o interesse de busca das pessoas, ele se modifica. E nesse outro botão, é possível que você compartilhe essa página de insights em outras redes. Então, por exemplo, se eu clico aqui no Twitter, a gente é apresentado por um link bem menor do que, por exemplo, esse enorme aqui. Então, para a gente trabalhar em Flourish, a gente precisa dos dados brutos. Então, eu estou cliquei nesse botão, a ferramenta ela fez o download na minha máquina e eu vou usar o Google Drive para manipular esse arquivo. Então, eu seguro com o mouse, trago para o meu Drive, ele fez o upload do arquivo, eu peço para abrir, e aqui ele me pergunta com qual aplicativo eu quero abrir. Eu vou escolher o Google Planilhas. Se você trabalha com Excel, não tem problema, você pode abrir o arquivo da mesma forma. Ok, aqui os dados foram carregados. Por uma questão de organização, eu vou deletar essas linhas. Como padrão, ele traz o filtro geográfico, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+F de encontrar, vou clicar nesses 3 botões, Ctrl+V, adicionar esse texto aqui onde ele me pede encontrar, vou pedir para ele me substituir por nada. É uma forma simples e rápida de você fazer uma edição a diferentes células. Aqui o período de tempo ele está no formato americano. Eu vou selecionar tudo, Shift, Ctrl, tela para baixo. Eu vou em formato, número, e vou pedir para ele, na verdade, me apresentar um formato brasileiro. Então aqui a gente tem uma planilha que a gente rapidamente organizou. Vamos nomear. E agora vamos abrir a ferramenta Flourish. Aqui eu entrei já na plataforma, fiz o meu login.
E aqui eu sou apresentada a diversos templates já prontos na plataforma. Como a gente mencionou, a gente vai aprender a fazer o gráfico Horse Race, que é o gráfico corrida de cavalo, em que você consegue comparar a flutuação em diferentes nomes ao longo do tempo. Então, eu clico no template. Aqui a gente tem os pré-candidatos das eleições alemãs. E para a gente adaptar esse gráfico, a gente precisa incluir os dados de Brasil. Então, aqui a gente tem o botão Preview, que a gente tem aqui o gráfico em si, e aqui a possibilidade da gente modificar esse gráfico ao inserir os dados que de fato a gente quer visualizar. Então, a coluna A, ela traz em cada linha o nome, nesse caso de diferentes partidos, e aqui nas colunas ela traz as informações ao longo do tempo. Mas a gente olha na nossa planilha, na verdade ela está invertida. A gente tem nas colunas o período de tempo, nas linhas o período de tempo e nas colunas os nomes políticos. Então a gente vai inverter a disposição desses dados. Então eu vou em Shift, Ctrl, tela para baixo, Ctrl C de copiar, eu venho nessa célula em branco, clico com o botão direito, peço para colar especial e para que ele cole de maneira invertida. Então, de coluna, ele se transformou em linha. Os nomes dos candidatos, seleciono, Ctrl C, novamente, colar especial, colar invertido, e agora as informações sobre interesse de busca, a gente faz a mesma coisa. Aqui, o repórter, a pessoa que criou essa visualização, ela tinha fotografias dos pré-candidatos. No nosso caso, nós não temos direitos de imagem sobre esses nomes que a gente vai visualizar, então a gente não vai ter a coluna de fotos. Mas se você no seu veículo você tiver, é interessante você adicionar aqui. Então a gente vai selecionar, Shift, Ctrl, Ctrl C, a gente seleciona, Ctrl A, Ctrl V, por algum motivo ela colou duas vezes, mas a gente pode simplesmente selecionar e remover essa linha. Então aqui do lado a gente vai contar para a ferramenta o que a gente quer visualizar. Então o primeiro é o nome da coluna. Coluna A, exatamente, é o nome de cada candidato que a gente quer ter na visualização. Aqui ele fala coluna B, que é a coluna para imagem, porém a gente não tem fotos, então a gente vai deletar e a gente vai deixar essa coluna em branco. E aqui ele está nos perguntando onde que estão as colunas com os valores que ele vai inserir no gráfico. Aqui ele tem de CAL, pela cor, a gente consegue ver, mas na verdade os nossos dados, eles vão do B ao AE. Então a gente edita aqui. Então aqui a gente consegue ver pelas cores o nome da coluna, colorido igual, e as colunas de dados, colorido também. Então a gente consegue ver que estamos pedindo para a ferramenta de fato visualizar os dados que a gente tem. Então aqui existem duas possibilidades da gente apresentar esse gráfico. A gente ranquear do primeiro ao último, ou que a gente mostre como que cada nome flutua de acordo com a pontuação que ele tem. Pelas características do dado de trends, a gente vai seguir com scores. Então aqui a gente precisa dizer para ele que ao invés de rankings, a gente vai com scores. Aqui ele pergunta, você quer que quem tenha maior pontuação apareça como ganhador ou quem tenha maior pontuação apareça como perdedor? A gente quer que quem tenha maior pontuação apareça primeiro. Aqui no Header, a gente precisa colocar um título. Então, vou colocar aqui interesse de busca nos pré-candidatos.
Ao inserir aqui o título, você vê ele aparecer aqui em cima. E aqui eu vou colocar um subtítulo. Você consegue ver ele aparecer logo abaixo. E aqui é possível que você trabalhe com as margens, o alinhamento, texto ou a cor. A gente vai deixar como default. Aqui ele está perguntando se a gente quer manter esses botões de ranquear e scores. Pela natureza dos nossos dados, a gente já entendeu que score é a melhor maneira. Então, na verdade, acho interessante a gente tirar. Ele pergunta se a gente quer manter o botão de reproduzir. Acho que é interessante, porque a gente consegue dar a opção para o leitor de, enfim, reproduzir, rever a visualização quantas vezes ele quiser. Mas eu vou mudar aqui a legenda para reproduzir do inglês, reply. Aqui é o que aparece no pé. Então, o nome dos dados, o nome da fonte de dados, desculpe, Google Trends, e você pode aqui colocar um link para que o seu leitor consiga acessar a fonte dos seus dados. Algo sempre muito interessante de fazer, compartilhar as suas fontes. Aqui você, novamente, pode mudar o tamanho da fonte, o alinhamento, a margem, etc. Vamos deixar como default. Aqui no estilo das linhas, então você consegue manipular qual que é a espessura, o width de cada linha. A gente vai deixar, vou deixar como default, acho que tá bom. Aqui você consegue modificar o tipo de curva. Então, por exemplo, você pode deixar ela um pouco mais arredondada. Você pode mudar para esses pequenos degraus. Acho que o mais interessante, novamente, é a opção que ele dá para o default. E aí que você consegue, enfim, mudar opacity, etc. Vamos deixar como ele sugere. E aqui você consegue modificar esses círculos e mudar, por exemplo, o tamanho da fonte que aparece ao lado. Aqui a gente não vai usar imagem. Aqui você pode, por exemplo, escolher se você quiser, você quer mostrar o nome do que as linhas elas mostram apenas quando a pessoa passa o mouse. Acho interessante, na verdade, a gente ter sempre. Aqui em cores, você consegue modificar a aparência, a animação, a duração que ela tem, as margens. E aqui, muito importante, essa axis. Como você pode ver, ele colocou automaticamente o sinal de porcento ao lado dos números de trends. No entanto, as estatísticas de trends, na verdade, elas não são apresentadas, nesse caso, como um percentual, mas sim como uma escala de 0 a 100. Então, a gente precisa editar isso. Aqui é onde você pode adicionar tanto um símbolo na frente do número, quanto um símbolo atrás do número. Então, a gente consegue aqui tirar o sinal de porcento e a nossa escala, ela tem os números que, de fato, representam as informações de trends. Então, se você, por exemplo, tiver, né, imagens que você tenha direitos para utilizar, é interessante você adicionar, porque o gráfico ele fica um pouco mais personalizado. Mas se você não tiver, também é possível que você crie a visualização sem isso. Mas como que você utiliza, depois você reaproveita, né, esse gráfico no seu veículo, no seu site? Aqui você tem a possibilidade de publicar ou de fazer o download dessa visualização em HTML. Então, para esse exemplo, vamos fazer o download. A ferramenta, ela baixa uma pasta zip na nossa máquina. Aqui você consegue
que você tem o código HTML. Se você pode abrir no seu navegador e ver como que essa visualização ela funcionaria se ela tivesse embedada. Então aqui a gente vê a flutuação do interesse de busca nos últimos 30 dias nesses 5 nomes. E ela também é interativa. Se você clicar em cada linha, você consegue trazê-la de volta e você pode, enfim, reproduzir novamente. Então essa é uma apresentação bem rápida de uma das possibilidades de visualização com Flourish, o gráfico corrida de cavalo. Voltando para a nossa apresentação, no próximo vídeo a gente vai aprender a mapear o interesse de busca nos pré-candidatos, utilizando a ferramenta Flourish, mas para mapas.